Você pode ter todo o dinheiro do mundo, construir um império, assinar contratos milionários, mas nada disso te prepara para a dor de ver seu próprio filho sofrer e não saber como ajudá-lo. Essa é a história de Leonardo, um homem que acreditava que podia resolver tudo com poder e controle. Até que uma mulher comum com um coração extraordinário entrou na vida dele e do seu filho e mudou tudo. O que ela fez partiu o coração de Leonardo e o reconstruiu de uma forma que ele jamais imaginaria. Leonardo Lemos era o tipo de homem que aprendia rápido a não sentir. Desde jovem, aprendeu que emoções eram distrações perigosas para quem queria vencer. E vencer era o que ele fazia melhor. Aos 42 anos era dono de uma das maiores redes de clínicas de reabilitação do país, acumulando uma fortuna invejável e o respeito de todo o meio médico, mesmo sem ser médico. Ele era um estrategista, um visionário, e por trás de tudo isso, um homem profundamente sozinho. O que ninguém sabia é que toda a sua motivação nascia de uma tragédia. 5 anos antes, sua esposa, Amanda, havia falecido durante o parto do único filho do casal, Lucas. Uma complicação inesperada, segundos de silêncio na sala de cirurgia, e a vida dele se partiu em 2 metades, antes e depois. O bebê nasceu com uma lesão cerebral que comprometeu parte de sua mobilidade. Nunca se soube ao certo se foi pela demora no parto ou por um erro médico, mas Leonardo jamais procurou culpados. No fundo, achava que a culpa era dele. Ele é que havia insistido em que Amanda tivesse o bebê em um hospital particular mais discreto, longe da imprensa. Ele é que tinha colocado o sigilo acima da segurança. Desde aquele dia, Leonardo se tornou uma fortaleza. Passou a viver para o trabalho e a afundar em compromissos. Criou um quarto clínico para o filho em casa, com os melhores aparelhos, contratou fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, enfermeiros e pedagogos. Mas ele mesmo mal conseguia encarar o filho nos olhos. Lucas era uma criança doce, silenciosa, de olhos grandes e cheios de expressão. Precisava de cuidados constantes, mas mais do que isso, precisava de algo que Leonardo não sabia dar: presença. Nos raros momentos em que ficavam sozinhos, o pai se perdia. Tentava brincar, mas não sabia como. Lia livros com voz neutra, comprava brinquedos caros que Lucas mal conseguia usar. Às vezes ficava apenas sentado ao lado da cama, olhando para o menino como se esperasse uma resposta que nunca vinha. As paredes da casa eram silenciosas, os corredores frios como o hospital. A vida de Leonardo se resumia a decisões, contratos, viagens, reuniões e a constante sensação de que faltava algo, algo essencial, mas invisível. Ainda assim, ele se convencia de que estava fazendo o seu melhor. Estou garantindo o futuro dele, repetia para si mesmo como uma prece vazia, como se dinheiro fosse suficiente para preencher o vazio que havia crescido entre os dois desde o nascimento. Até aquele momento, Leonardo não sabia que seu coração, blindado por camadas de dor, culpa e racionalidade, estava prestes a ser tocado. Não por uma fortuna, não por um sucesso a mais, mas por alguém que ele ainda nem conhecia. As manhãs na casa de Leonardo seguiam uma coreografia exata. Enfermeiros chegavam pontualmente às 7. A fisioterapeuta batia a porta às 9. O café da manhã era servido em silêncio por funcionários treinados para serem eficientes e invisíveis. Tudo funcionava com precisão. Tudo, menos o essencial. Lucas, agora com quase 6 anos, passava a maior parte do tempo em uma cadeira adaptada próxima à janela do quarto. Era um menino observador. Seus olhos seguiam os pássaros do jardim, as árvores balançando com o vento, o céu mudando de cor ao longo do dia. Mas ele raramente sorria. Mesmo quando os profissionais tentavam brincar, suas reações eram tímidas, distantes, como se ele estivesse sempre à espera de algo, ou de alguém. Leonardo observava de longe, ouvia os relatórios, recebia os boletins de evolução terapêutica, e todas as informações eram passadas com uma frieza que ele mesmo cultivava. Mas por dentro, algo o incomodava. Ele sentia, ainda que não admitisse,
que Lucas estava apenas sobrevivendo e não vivendo. Ao fim de cada dia, Leonardo passava pelo quarto do filho como se passasse por uma vitrine delicada demais para ser tocada. Dizia boa noite com um beijo apressado na testa, respondia ao aceno do menino com um leve sorriso e seguia para o escritório, onde os papéis pareciam menos assustadores que a presença real de uma criança que precisava dele. As cuidadoras mudavam com frequência. Algumas pediam demissão alegando cansaço. Outras simplesmente não se adaptavam à frieza do ambiente. Leonardo aceitava essas saídas como parte do processo. A casa exige muito, dizia como se fosse culpa da estrutura e não da ausência de calor humano. Lucas não chorava, não reclamava. Mas seu silêncio dizia tudo. Naquela rotina cinza, a ideia de buscar uma nova cuidadora surgiu mais por necessidade do que por esperança. Não havia expectativa de mudança, apenas a vontade de manter o sistema funcionando. Leonardo pediu ao seu assistente para selecionar candidatas. Nada muito elaborado, apenas alguém que pudesse preencher a função por um tempo, como as outras. Mal sabia ele que a próxima entrevistada carregava algo que nenhuma outra trouxe antes. Um olhar capaz de atravessar a couraça de um coração blindado e tocar não só Lucas, mas ele também. A entrevista aconteceu numa manhã de terça-feira como qualquer outra. O céu estava nublado e Leonardo nem sequer se deu ao trabalho de comparecer pessoalmente. Pediu que sua secretária, Clara, conduzisse as entrevistas e apenas lhe enviasse um resumo com os perfis mais adequados. Afinal, para ele, bastava que a candidata tivesse experiência com crianças com deficiência e soubesse seguir protocolos. Mas quando Clara mencionou o nome de uma jovem chamada Júlia Matos, algo na voz dela soou diferente. Ela não tem um currículo impressionante, disse Clara, em tom hesitante, mas tem algo, um jeito, uma presença. Talvez o senhor devesse conhecê-la. Leonardo quase recusou. Mas naquele dia, curiosamente, teve um intervalo entre uma reunião e outra. Aceitou receber Júlia no escritório da própria casa, mais por tédio do que por real interesse. Ela entrou com passos calmos, vestindo roupas simples e um cabelo preso com um elástico de pano. Não parecia nervosa, tampouco arrogante. Carregava nos olhos uma serenidade desconcertante e, na postura, uma leveza que destoava completamente do ambiente sisudo da mansão. Bom dia, Sr. Leonardo, disse ela com um leve sorriso. Obrigada por me receber. Ele a observou com atenção, procurando sinais de fragilidade ou despreparo. Mas Júlia não se abalava com o silêncio dele. Era como se estivesse acostumada a enfrentar muros altos com paciência. Você tem experiência formal? Perguntou direto, folheando o currículo vazio de títulos. Trabalhei por 3 anos cuidando de uma menina com paralisia cerebral, respondeu tranquila. Ela era minha irmã. Leonardo levantou os olhos. Não esperava por isso. E o que aconteceu com ela? Júlia respirou fundo. Ela se foi, mas me deixou uma missão que eu nunca deixei de seguir. As palavras ficaram no ar, suspensas como algo que não precisava de explicação. Leonardo se inclinou na cadeira, cruzou os braços e manteve o olhar fixo nela. Pela primeira vez em muito tempo, ele não soube o que dizer. Por que quer esse trabalho? Perguntou, tentando retomar o controle da conversa. Porque eu acredito que carinho também reabilita. E porque, quando olhei para o seu filho na foto que me mostraram, senti que ele precisa mais do que cuidados técnicos. Foi naquele momento que Leonardo sentiu algo diferente. Não era desconfiança, nem simpatia. Era uma espécie de inquietação, como se o discurso controlado que ele usava há anos tivesse sido silenciosamente desarmado. Contra toda a lógica que costumava seguir, ele a contratou. E como último ato de um homem que ainda não sabia confiar, instalou câmeras nos principais cômodos da casa. Não para vigiar, dizia a si mesmo, apenas para garantir a segurança. Mas, no fundo, era medo. Medo de entregar o que ele mais temia perder, o pouco de afeto que ainda restava no mundo dele, e que agora estava nas mãos de uma estranha chamada Júlia. As primeiras gravações ficaram armazenadas por dias, sem que Leonardo sequer as abrisse. A rotina acelerada de reuniões e compromissos o impedia.
ou talvez fosse só mais uma desculpa para não lidar com aquilo. Júlia havia começado há uma semana, e até então os relatórios da equipe eram neutros. Lucas está respondendo bem, o ambiente está mais calmo. Ela tem um jeito tranquilo. Mas nada disso o preparou para o que veria naquela noite. Era quase meia-noite quando ele entrou no escritório, abriu o laptop e clicou no primeiro arquivo salvo da câmera da sala de brinquedos. A imagem era nítida. Lucas estava no canto em sua cadeira adaptada e Júlia sentada no chão, com as pernas cruzadas, segurando um livro. Era uma vez um menino que vivia num castelo alto demais para descer, dizia ela, com a voz suave, quase como uma canção. Leonardo se inclinou na cadeira. Júlia olhava para Lucas enquanto lia, mas não como quem lê para uma criança. Ela lia como quem convida alguém a escapar de um lugar escuro. E Lucas sorria. Não um sorriso tímido ou mecânico, mas um sorriso aberto, genuíno. Seus olhos brilhavam como se aquele conto o tivesse levado para outro mundo. Nos minutos seguintes, Júlia fechou o livro e, com cuidado, aproximou um pequeno teclado eletrônico. Sentou-se ao lado de Lucas e colocou as mãos dele sobre as teclas. Não precisa sair som bonito, tá? Só sente, disse, como se não houvesse pressa no mundo. Ela apertou as teclas junto com ele, criando pequenos acordes desajeitados, mas cheios de vida. E então aconteceu. Lucas soltou uma gargalhada curta. Leonardo pausou o vídeo. Recuou na cadeira. Levou a mão ao rosto. Aquilo era raro. Raríssimo. Seu filho rindo, tocando, se entregando. Era como se um raio de sol tivesse atravessado pela primeira vez a janela fechada daquele coraçãozinho. Com um nó na garganta, Leonardo avançou o vídeo. Em outro momento, Júlia empurrava lentamente a cadeira de rodas por entre as plantas do jardim. Parava diante das flores. Deixava Lucas tocar as pétalas. Apontava para o céu, ensinando nomes de nuvens. De vez em quando, cantava algo baixinho, e Lucas murmurava sons tentando acompanhar. Na última gravação daquela noite, ela estava ajoelhada ao lado da cama dele, segurando suas mãos com delicadeza. Você é mais forte do que imagina, sabia? Leonardo pausou novamente. Ficou em silêncio por um longo tempo. Aquelas imagens o haviam desmontado, não só pelo que Júlia fazia, mas pelo que ela despertava em Lucas, e sem querer nele também. Era apenas o começo, mas Leonardo já sabia. Aquela mulher não era como as outras. Ela não preenchia um espaço na casa. Ela estava preenchendo, silenciosamente, o vazio dentro deles. Os dias seguintes pareciam os mesmos para quem via de fora. A mesma casa espaçosa, os mesmos horários, os mesmos profissionais entrando e saindo. Mas havia algo sutil, quase imperceptível, mudando ali dentro. Era o som. Pela primeira vez em anos a casa deixava de ser silenciosa. Risinhos abafados, pequenos sons no teclado musical, palavras balbuciadas e até cantigas suaves preenchiam os corredores antes tão frios. E tudo isso vinha do quarto de Lucas. Ou melhor, de Júlia com Lucas. Leonardo começou a se demorar mais em casa. Dizia a si mesmo que era coincidência. Cancelava compromissos menos importantes e passava mais tempo no escritório ao lado do quarto do filho, ouvindo sem querer, ou querendo, mas sem admitir, as interações entre os dois. Júlia havia transformado a rotina de Lucas. Reorganizou o quarto com brinquedos acessíveis, espalhou livros ilustrados, criou um cantinho do jardim interno onde ele podia sentir os cheiros das plantas. Tudo com simplicidade, mas com uma intenção amorosa que ninguém ali jamais havia demonstrado. Certa tarde, Leonardo passou discretamente pela sala e viu uma cena que o paralisou. Júlia fazia cócegas nos pés de Lucas, que gargalhava com o rosto virado para o teto. Era um riso cheio, livre, como o de qualquer criança saudável e amada. E Júlia, ela também ria com os olhos brilhando. Naquela noite, Leonardo não assistiu às gravações. Não precisou. Tinha visto o suficiente ao vivo para entender. Não era apenas o filho que estava sendo curado ali. Durante um jantar mais silencioso que o habitual, Leonardo do nada falou. Ele parece outro.
com você. Júlia sorriu sem se gabar. Ele não é outro, Sr. Leonardo. Ele só precisava de permissão para ser ele mesmo. Leonardo assentiu, com um leve aperto no peito. Estava diante de uma verdade que nunca quis encarar. Talvez, no fundo, o silêncio de Lucas fosse um reflexo do seu próprio. A partir dali, os olhares entre ele e Júlia começaram a durar mais do que o necessário. As conversas, antes formais, se estendiam além do trivial. O que ainda não tinha nome já começava a nascer. Devagar, como tudo que é real. O inverno chegou com suas manhãs nubladas e tardes preguiçosas. As plantas do jardim já não tinham o mesmo vigor, mas o interior da casa de Leonardo, curiosamente, parecia mais vivo do que nunca. Lucas agora respondia a estímulos com mais clareza. Começava a formar palavras simples como água, genuflor e, para surpresa de todos, Ju, seu jeito carinhoso de chamar Júlia. Os médicos notaram progresso não apenas físico, mas emocional. Leonardo, sempre cético com elogios, não conseguia mais negar o que estava diante dos seus olhos. Numa dessas tardes frias, ele convidou Júlia para tomar um café na varanda. Era uma área da casa que ele próprio raramente usava, mas naquele dia queria conversar sem pressa, sem papéis, sem interferências. Queria entender quem era, de fato, aquela mulher que havia mudado sua vida, e a do filho, em tão pouco tempo. Você parece ter um dom com crianças, comentou, olhando para o jardim, sem encará-la diretamente. Já pensou em trabalhar com isso profissionalmente? Ela sorriu discreta. Já pensei, sim, mas às vezes a vida te ensina primeiro na prática, e só depois você descobre o nome do que aprendeu. Leonardo olhou para ela, curioso. Júlia hesitou por um instante, depois continuou. Minha irmã se chamava Mariana. Tinha paralisia cerebral. A gente era muito grudada. Ela não falava, não andava, mas me dizia tudo com os olhos. Cuidar dela me ensinou a ver além do que as palavras mostram. Leonardo se inclinou ligeiramente interessado. E seus pais? Meu pai nos deixou quando éramos pequenas. Minha mãe fazia o que podia, mas foi duro. Mariana morreu com 9 anos. Uma infecção. Podia ter sido evitada, mas o hospital demorou demais para atender. Era pública, superlotada. Você sabe como é. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas não do tipo desconfortável. Era um silêncio cheio de respeito. Leonardo sentiu um nó na garganta. Nunca imaginou que aquela mulher tão doce e firme tivesse enfrentado tanta dor. Eu prometi para ela que nunca deixaria uma criança como ela se sentir sozinha no mundo, concluiu Júlia, com a voz baixa. Leonardo levou alguns segundos para responder. E você tem cumprido essa promessa? Com excelência. Ela sorriu com os olhos marejados. Obrigada. Mas eu não faço isso por reconhecimento. Faço porque faz sentido. Foi nesse instante que Leonardo percebeu. Não era apenas o carinho dela por Lucas que o tocava. Era sua coragem, sua história, sua humanidade. Naquela tarde, algo dentro dele se rearranjou. Júlia não era mais apenas a babá. Ela era uma mulher que conhecia a dor. E mesmo assim, escolhia o amor todos os dias. E ele começava a desejar ser parte disso também. As semanas seguintes pareciam ter encontrado um equilíbrio quase perfeito. Júlia, agora totalmente integrada à rotina da casa, era mais do que uma cuidadora. Era o elo entre Leonardo e Lucas. Era a ponte que ele jamais conseguiu construir sozinho. E talvez por isso, o que aconteceu naquela tarde tenha soado tão absurdo. Júlia o chamou no escritório. Esperava por ele com as mãos entrelaçadas e um olhar que misturava serenidade com tristeza. Preciso conversar com você, Leonardo, disse, evitando contato visual. Ele sentiu um arrepio. Não era comum ela interrompê-lo no trabalho, muito menos com aquela expressão. Pode falar, respondeu tentando parecer calmo. Eu decidi ir embora. A frase caiu no ambiente como uma explosão silenciosa. Leonardo levou alguns segundos para processar. O quê? Eu agradeço por tudo. Por ter confiado em mim, por me permitir cuidar do Lucas, mas acho que é hora de eu seguir em frente. Ele se levantou lentamente, o peito apertado. Mas... por quê?
Está acontecendo alguma coisa? Não. É só que eu comecei a sentir demais. E não sei se isso é justo com vocês. Comigo. Ela tentou sorrir, mas falhou. Eu entrei aqui como cuidadora. Mas hoje, eu sinto como se fizesse parte dessa família. E isso me assusta, Leonardo. Porque não era o plano. Leonardo ficou em silêncio. O que poderia dizer? Que ela também havia mexido com ele? Que sentia sua falta mesmo quando ela ainda estava ali? E o Lucas? Perguntou por fim, com a voz embargada. Ele sente a sua presença como nunca sentiu a minha. Júlia fechou os olhos por um instante. Eu sei. E é por isso que dói tanto ir embora. Ela entregou uma carta de agradecimento. Coisa simples, mas feita com carinho. Disse que ficaria até o fim da semana para garantir uma transição tranquila. Leonardo a observou sair da sala com o coração em pedaços. Nunca havia sentido uma ausência doer antes mesmo da partida acontecer. E naquela noite, quando tentou contar a Lucas que Júlia iria embora, o menino apenas desviou o olhar e chorou. Foram apenas 3 dias sem Júlia, mas para Leonardo e Lucas pareceram meses. A casa voltara ao antigo silêncio. Os corredores estavam novamente frios. As músicas que antes ecoavam discretamente dos cômodos desapareceram. E Lucas havia se fechado. Evitava o olhar do pai, recusava alimentos, se mostrava inquieto durante as terapias. Os profissionais estranharam a regressão súbita, mas Leonardo sabia exatamente o que estava acontecendo. Ela fazia falta, para o filho e para ele. No 4º dia, ao entrar no escritório, Leonardo viu a cadeira onde Júlia costumava sentar-se ao final do expediente. Ela havia deixado uma manta ali. Estava dobrada com cuidado. Ele pegou o tecido com as mãos e sentiu o perfume suave que ela usava. E desabou. Naquela noite, Leonardo não foi para o escritório. Ficou ao lado de Lucas, deitado sobre o tapete do quarto, tentando fazer o filho sorrir. Mas não conseguiu. O menino parecia ter voltado à estaca zero. Foi então que ele tomou uma decisão. Na manhã seguinte, deixou todos os compromissos cancelados. Pegou o carro sozinho e dirigiu até a casa modesta, onde Júlia havia mencionado que morava com a mãe. Bateu à porta, nervoso como um adolescente, prestes a confessar um amor guardado há muito tempo. Júlia abriu. O susto foi visível, mas ela não disse nada. Apenas o encarou. Eu não sou bom com palavras, começou ele, mas eu preciso dizer uma coisa antes que você desapareça da nossa vida de vez. Ela respirou fundo, esperando. Eu passei anos achando que podia resolver tudo com dinheiro. Mas você me mostrou algo que ninguém nunca me mostrou. Você me ensinou que amor não se dá com presentes, nem se compra com salários. Amor se vive. E o que você deu ao meu filho é algo que eu nunca consegui dar. Júlia manteve os olhos marejados. Ele continuou. Eu não vim aqui para pedir que volte ao trabalho. Vim pedir que volte para nós. Porque você não é só alguém que passou pela nossa história. Você é parte dela. Silêncio. E então um sorriso. Tímido, emocionado. Ela assentiu devagar, como quem ainda não acredita que aquilo estava acontecendo. Eu não queria ir embora. Só achei que estava me envolvendo demais. Confessou baixando o olhar. Então se envolva, disse ele aproximando-se. A gente precisa de você. Eu preciso. Dias depois, Júlia estava de volta. Não como funcionária, mas como alguém que agora fazia parte daquele lar. As barreiras haviam caído e algo novo estava começando a florescer entre os 3. 2 anos haviam se passado desde o dia em que Leonardo bateu à porta de Júlia. E naquela manhã ensolarada, a mesma varanda onde eles haviam tido sua primeira conversa verdadeira, agora recebia mais um momento inesquecível. Júlia segurava nos braços um bebê de poucos dias, envolto em um cobertor azul claro. Ao lado dela, Leonardo sorria, emocionado. Mas a cena mais bonita era Lucas, agora com 8 anos, sentado em sua cadeira ao lado do berço, segurando a mãozinha minúscula do irmão com o maior cuidado do mundo. Ele tem seus olhos, Lucas, sussurrou Júlia, e seu coração também. Lucas sorriu, um sorriso aberto, cheio de orgulho.
Desde que Júlia voltara para suas vidas, ele evoluíra como ninguém esperava. Falava com mais clareza, ria com mais frequência e, acima de tudo, expressava afeto com naturalidade. Coisa que antes parecia impossível. A casa já não era mais silenciosa. Brinquedos espalhados, música leve tocando ao fundo, o aroma de café com pão saindo da cozinha. Não havia luxo exagerado, nem protocolos rígidos. Havia vida, havia calor, havia família. Leonardo observava a cena com olhos úmidos. Sentia-se grato por ter aberto mão do controle, por ter permitido que o amor entrasse, mesmo quando o medo tentou fechar todas as portas. Nunca imaginei que algo tão simples pudesse ser tão grande, disse ele, tocando o rosto de Júlia. Ela sorriu. É que algumas riquezas a gente só encontra quando para de procurá-las nos lugares errados. Ele a abraçou com delicadeza. E ali, entre o riso das crianças e o silêncio acolhedor de um novo começo, Leonardo finalmente entendeu. A vida não se mede em conquistas, se mede em vínculos. E naquela manhã, ele sabia, com toda certeza, que estava exatamente onde deveria estar. A vida de Leonardo mudou para sempre. Não por causa de uma grande aquisição, nem por um sucesso profissional, mas porque ele teve coragem de baixar a guarda e permitir que o amor entrasse. Júlia não curou apenas Lucas. Ela curou um pai que havia se perdido dentro de si mesmo. E no fim, mostrou que as maiores riquezas da vida não cabem numa conta bancária, mas em um abraço, um sorriso e na presença de quem ama de verdade. Se essa história tocou o seu coração, deixe o seu like, compartilhe com alguém especial e se inscreva no canal. Aqui cada história é um lembrete de que o que realmente importa não se compra, se vive. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa história e aproveita para nos dizer de qual lugar você está nos assistindo.